caminhos às vezes nos levam para longe de muita coisa, longe de muita gente. E depois a gente começa a trabalhar com o Monte Calvário e aí ser líder de uma mocidade chamada Monte Calvário, que eu não gosto muito, né? E hoje está acontecendo um intercâmbio entre restauração e Monte Calvário. E eu tenho a oportunidade, primeiramente por Deus, e segundo por esse casal que eu também não gosto muito, é a Elisângela de Júnior. Todo final de semana aí a gente está junto. Meio de semana eu estou lá dormindo lá. Nós estamos dormindo juntos no mesmo quarto, né? E eu sou grato a Deus. Isso nos traz alegria, mas nos traz também uma grande responsabilidade. Porque esses são dois grupos que marcam a vida da gente. Isso nos traz então uma responsabilidade de poder trazer algo de Deus para que edifique, abençoe, exorte, faz parte da minha vida, entender, tem que exortar, mas que haja um para as nossas vidas. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Se possível for, você pegasse sua Bíblia comigo. Nós vamos ler dois. Primeiro nós vamos ler no livro do princípio, Gênesis. Hoje está fazendo 15 dias que eu estive aqui. Eu nem tenho sentido saudade na instalação aí, porque tem 15 dias que eu estive aqui. Cadê Maílson? Deixa eu matar a saudade da minha. Aleluia. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o 6. Só quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Glória a Deus. O povo sabe o que é Gênesis. Diz assim o texto sagrado: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Por favor, vamos ao Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Depois que você achar aí Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí você encontra Romanos, capítulo 12.
verso 1 e verso 2. Rogo-vos, exorto-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Bendito seja o teu nome e o teu reino para sempre, Senhor. Aleluia, Deus. Não temos outra razão para estarmos aqui, senão adorarmos, bendicermos, glorificarmos o teu santo nome. E estarmos prontos, ó Pai, para recebermos aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Senhor, segundo a nossa necessidade e não segundo a nossa vontade. Que nada e nem ninguém aqui nessa noite mais seja empecilho para o teu agir, o teu manifestar nessa noite. Como homem, como ser humano, como falho que sou, perdoa, Senhor, as minhas muitas falhas, para que eu não seja empecilho para o teu agir nessa noite, mas que possa ser nítido, claro, visível a tua graça, o teu poder sobre nossas vidas nessa noite, Espírito Santo, e que possamos receber a tua palavra, e que ao recebermos ela possa gerar em nós vida, transformação, mudanças interiores e exteriores, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Podeis aceitar, Deus. O texto de Romanos, que nós acabamos de ler, ele por si mesmo, ele já traz uma mensagem exortativa, mas também uma mensagem edificadora, uma mensagem que nos incentiva a vivermos uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida digna do Evangelho de Cristo. E nós, como jovens, cheios de força, de vigor, de sonhos, de projetos, precisamos muito aprender e entender que a nossa vida, ela não faz sentido se não estiver nos propósitos de Deus. Eu sei que nós buscamos muitas coisas, eu sei que nós temos objetivos, temos sonhos, temos projetos, mas se nesses projetos nossos não estiverem inseridos projetos de Deus,
seu bel prazer, para a sua vontade, satisfazendo a sua vontade. Há uma necessidade de sermos exortados, alertados quanto à necessidade de uma vida íntegra, amado do Senhor, onde não basta apenas pular, apenas dançar, apenas cantar, estar aqui na igreja, ouvir a pregação, até mesmo pregar, onde se faz necessário uma vida clara, sincera e objetiva. E o nosso maior objetivo deve ser experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Temos visto a família ser bombardeada a cada instante. Temos visto jovens sendo destruídos no alcoolismo, na prostituição, nas drogas. E o pior, nós que temos a mente de Cristo, estamos nos conformando com esta triste realidade. Verdade. O texto de Romanos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele começa dizendo: rogo-vos, exorto-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. E a primeira coisa que eu gostaria de falar hoje: o que você tem entregado para o Senhor? O que você tem dado para Deus? Seu dízimo? Sua oferta? Você tem exercido o seu dom de louvar? De pregar? Deixa eu te dizer, apenas isso não basta. O texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que nós precisamos entregar, precisamos dar, devolver, sacrificar o nosso corpo, a nossa vida, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos projetos ao Senhor. O texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que nós devemos apresentar ao Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo. O que você tem entregado para Deus, meu irmão? Tem restrições na sua vida, na minha vida, onde Deus não está podendo agir, onde no fundo você diz para você mesmo: nem Deus pode agir nessa área, porque eu não permito. Então deixa eu te dizer, a religião, a igreja, nós nos contentamos com a metade. Em você estar aqui, Deus não. Ou você é dono de Deus, ou você não tem nada de Deus. Ou eu sou dono de Deus, ou não tenho nada de Deus, ou não sou nada de Deus. A minha e a sua vida precisa ser como sacrifício. Não morre. O sacrifício vivo, que isso demonstra claramente que eu preciso viver para Deus. Nós trabalhamos 8 horas por dia, tem gente que trabalha até mais. Os médicos recomendam que é preciso dormir 8 horas por
gente presta atenção em tudo, mas esquece de Deus. Deus tem falado, queridos. Deus tem usado pessoas, usado profetas aí, usado pregações a todo instante, sinais. Irmão, tem gente que para Deus falar com ele, para ele pensar, para ele perceber que Deus está falando com ele, só se assar, saber. E ainda assim ele vai dizer que calor danado, está pegando fogo nos treinos. Sabe por quê? Porque tirando
Então curte pelo menos aqui. Porque lá no inferno ninguém vai curtir não, meu irmão. E o maior problema do inferno ser inferno não é que vai haver fogo, choro, rangerimento. O maior problema do inferno ser inferno é porque Deus não está lá. E a minha intenção, a tua intenção é ir para o céu, é porque o céu vai ter rua de ouro, mar de cristal, uma mesa farta para a gente, sabe, se alimentar com o Senhor, participar com o Senhor. A maior vantagem de irmos para o céu é porque Deus está aqui. Então, querido, a minha vida e a tua vida deve ser um sacrifício vivo a Deus. Ainda que dói, tem que doer mesmo. Porque se tivesse sendo fácil ser cristão, meu irmão, não estamos sendo cristãos de verdade. Segundo, quando eu ofereço meu corpo como sacrifício vivo a Deus, esse sacrifício vivo vai precisa ser um sacrifício vivo e santo. Portanto, eu tenho que te perguntar: você está vivendo em santidade? Você está buscando a santidade? A tua faculdade está em primeiro lugar, o teu namorado está em primeiro lugar, ou a satisfação dos teus desejos está em primeiro lugar? Você está vivendo em santidade, meu irmão? Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E o que é seguir? Seguir é continuar. Eu começo o momento de santidade hoje, continuo amanhã, continuo depois da manhã, e a santificação são duas partes. Eu peguei isso quinta-feira agora na nossa igreja, a santificação. Duas partes compõem a santificação. A primeira inicial, quando você se rende aos pés do Senhor Jesus, Ele te santifica. E se você morrer naquela hora, aleluia, se todos nós que aceitássemos o Senhor Jesus quando levantasse a mão morresse, que ia direto à glória. A maior derrota de Satanás não é quando uma pessoa levanta a mão dizendo: eu pego a minha vida a Jesus. A maior derrota de Satanás é quando o verdadeiro cristão morre e ele não tem mais nada para fazer contra a vida daquele cristão. Então, primeiro é inicial, é instantâneo. Entregou a vida ao Senhor Jesus, está santificado, morreu, vai para a glória. Mas a segunda é progressiva. Eu me santifico hoje, continuo amanhã, me esforço depois da manhã, vou chorar, vai doer, mas a minha vida precisa ser um sacrifício vivo e santo a Deus. As minhas palavras, o que eu ando vendo na internet, o que está no meu pensamento, porque o Senhor Jesus disse que no Antigo Testamento, na lei, o adultério só era quando fosse de fato concretizado, realizado. Mas hoje não. Se você olhar e pensar, pensamentos impuros, você já adulterou, você já prostituiu. Então cuidado. A minha vida precisa estar santa diante do Senhor. É difícil, né? Mas me mostra Jesus dizendo: olha, me segue, que tudo vai ser muito fácil. A gente está indo para o começo. É difícil entender isso, mas nós estamos voltando para o passado e você não percebe ainda. Você sabe onde é que a gente vai voltar? A gente, eu digo, a raça humana. Não é dele. No paraíso. Porque o homem e a mulher foram expulsos de lá. E a nossa maior busca é voltar para lá, porque lá não há morte, lá não há tristeza, lá não há chuva, lá não há nada. Mas enquanto estivermos aqui,
é o mais importante. Tem gente que está agradando o pastor, tem gente que está agradando o líder de jovens. E eu quero deixar bem claro para vocês que a questão, o pastor da restauração nem sempre será pastor da restauração. O pastor da Monte Calvário nem sempre será pastor da Monte Calvário. O líder de jovens da restauração, o líder de jovens da Monte Calvário, nem sempre serão os líderes. Porque tudo passa, tudo muda, e as mudanças são inevitáveis. Mas Deus sempre será o Deus da Monte Calvário, o Deus da restauração, o Deus da igreja. Portanto, sirva a Deus, a cara a Deus, e não aos homens. A minha filha também vai dar. É muito bonitinho quando eu venho daqui me estranhar, quando eu venho daqui cantar, quando eu venho daqui pregar, quando a gente agrada as pessoas. E o pior de tudo, que tem gente que está sendo aprovado pelos outros e reprovado por Deus. As pessoas estão aplaudindo e Deus está dizendo que é um absurdo. As pessoas estão dizendo aleluia, glória a Deus, achando bonito. E o Senhor está confortável, o Senhor está olhando. E é por isso que a palavra diz que muitos dirão que eu não preguei. Teu nome eu curei enfermos, expulsei demônios. O Senhor vai dizer: você fez tudo isso. E o mais importante que é o me obedecer, você não fez. Então, apartai-vos de mim, porque eu não busco isso. Precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você faz tudo isso, irmão, meu marido, cadê a hora, gente? Porque se vocês me conhecem. 8h30? Vou terminar. Eu tenho um compromisso hoje ainda meia-noite, então eu vou terminar. E não vos conformeis com este século. Sabe como está no original? Onde eu estava conversando isso com eles? E não torneis a forma deste século. Sabe o que é isso? Tem lugar que você vai e você não sabe se é igreja ou se é uma boate. Tem pessoas que você não sabe se o cara é um servo de Deus ou se o cara é um ateu. Nós não podemos tomar a forma deste mundo, irmão. Eu não posso achar bonitinho que meu vizinho da direita e da esquerda anda se prostituindo, adulterando.
Gênesis capítulo 3. Olha que diálogo. Deus chega para Adão e diz: Adão, e Eva ouviu, porque Deus não estava falando com Eva. Adão, você tem acesso a tudo aqui, ó. Está vendo essas árvores aqui maravilhosas, esses frutos maravilhosos? Você tem acesso a tudo. Tudo está nas coisas que você pode comer. Detalhe, Adão. Existe uma árvore. E desta você não pode comer e nem tocar. Porque no dia em que comeres ou tocares, certamente Deus falou com Adão. Momentos depois, Eva saiu de perto de Adão e teve um dedo de prosa com quem não deveria conversar. E muitos problemas acontecem na nossa vida porque nós não nos dá atenção e disponibilizamos tempo para quem e para coisas que não merecem o nosso tempo e que a proposta é tão somente destruir a nossa vida. E a serpente disse: foi assim que Deus disse que no dia que você comer dessa árvore você vai morrer. Ela disse que pois a serpente diz: olha, pois eu te digo que o dia que você comer você não vai morrer. Pelo contrário, você será igual a quem? Deus. Conhecedor do irmão. O texto que nós lemos em Romanos 12, a Bíblia fala que nós temos uma mente o quê? Renovada. E eu digo sempre isso, eu digo, por que que ter a mente renovada está errado, deveria dar o espírito. Mas Deus não é. Isso aqui é a inerrante palavra de Deus. Sabe por que o texto está aqui, a renovação da mente? Porque foi a primeira coisa que Satanás conseguiu destruir na vida. Na mente de Eva, Satanás disse: quando você comer, você vai ter poder. Você vai ser igual a Deus. Atenção aqui. Cuidado com o poder. Porque eu posso estar matando muita gente. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso usar droga, eu posso me prostituir, eu posso roubar, eu posso matar. Apóstolo Paulo disse que todas as coisas que são lícitas, mas em todas se convém. Cuidado com o que você acha que pode. E cuidado quando você adquire poder. Porque tem poderes que nos levam para o fundo do poço. Eu estou livre, eu posso fazer. Cuidado. Deus imposta limite a Adão. Adão, você pode cumprir todas. É certo, você tem limite. Meu jovem, você tem limite. Você que está namorando, casando jovens, vocês têm limite. E não pague para ver. Porque o sábio aprende com o sofrimento dos outros. Eu estou dizendo para você que eu sofri. Fiz que é só sofrer por conta de um erro meu. E não faça isso. Porque pode ser um estado envelhecido na sua vida. Eva, juntamente com Adão, trocou a eternidade por um momento de prazer, porque a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e apta para dar entendimento.
que aparente é bonito, que é agradável aos olhos, é agradável para se ouvir e vai dar entendimento, é sinal de vida de Deus. Porque existem muitas coisas que vão te proporcionar vida como nenhum, mas será apenas com Deus. E quando você está pronto pela renovação da mente, Cristo renovou a sua vida. Quando você não pensa como esse mundo pensa, quando você não anda como esse mundo anda, quando você não tem a forma desse mundo. A Bíblia diz que nós estamos aptos para experimentar a boa. A boa não é a Antártica. A boa não é aquela mulher que aparece na televisão. A boa não é aquele homem musculoso. A boa opção não é aquele homem musculoso que você vê em Malhação. E estamos atrasados das novelas, não sei mais o som da novela. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não sei não, mas eu tento lembrar. É o Big Brother, não é ele que aparece lá. O sai do crepúsculo, amanhecer, empretecer. Não importa! Não é ele! A vontade boa é a de Deus, meu irmão. A minha não presta! A vontade boa é a de Deus. A agradável é a de Deus. A perfeita é a de Deus. E eu e você precisamos experimentar essa vontade. Deus quer que a nossa vida seja uma vida de frutos. De frutos na presença dele. Deus conta com você, Deus chama você, meu irmão. Para que você não tome a forma deste mundo, mas consiga transformar as pessoas que estão ao redor. Feche os seus olhos. Vem me ajudar aqui. Eu queria que você ficasse sentado mesmo, mas com o seu coração prostrado ao Senhor. Porque às vezes a gente está em pé, às vezes a gente está ajoelhado, mas o coração está totalmente distante. Fica sentado, Deus. Se for vontade, se sua vontade hoje é se render ao Senhor, faça. Porque é uma chance igual a esta, talvez você não tenha mais. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Mas sentado, eu queria que você refletisse um pouquinho como está a sua vida. Será que a sua vida está no centro da vontade de Deus? Ou será que você está trocando a presença de Deus por alguns momentos de prazer? Se eu te dizer, meu irmão, não vale a pena não. Eu estou falando por experiência, por conhecimento de causa, não vale a pena. Feche os seus olhos. Diga isso ao Senhor, uma chance para essa. Talvez eu não tenha o caráter dessa chance, Deus. Oh, aleluia. Espírito Santo. Seja o último.
glória, Espírito Santo. Queridos, eu queria encerrar essa noite, mas eu queria ler a palavra do Senhor e deixar claro para você, Provérbios, capítulo 14, verso 16. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Cuidado, porque se mediante aos erros você se sente seguro, você está enganado. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Se você é homem, mulher, suficiente, que tem tempo de coragem para confessar pecado, você vai alcançar a misericórdia da parte de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar vida e vive na presença dele. Você pode aplaudir Jesus. Ativo do amor, toda glória, toda adoração, toda exaltação. Eu devolvo a palavra ao meu companheiro de tamanho, de bar. Deus te abençoe. Qual foi essa palavra? Graças a Deus. Queria convidar o Ministério da Nova Criatura para apresentar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ligar. Coloca o CD aqui. Eu queria deixar mais um anúncio aqui para os irmãos. Eu acho que, como eu, já muitos irmãos já estão sabendo. Casamento do nosso irmão Estão aí. Bem-vindo ao clube, viu? Bem-vindo ao clube.